Apocalipse capítulo 21, leiamos a palavra de Deus. Eu vi no céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e a muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. Mediu a cidade com a vara, tinha 12.000 estádios. Seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas. Cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, aleluia, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, da lua, para dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Após João visualizar a opulência e o juízo da Babilônia, essa grande cidade que representa um grande sistema
que se opõem a Deus. Após João descrever a malignidade e o juízo que virão sobre o diabo e todos os que não foram escritos no livro da vida, capítulo 21, e aí concluindo quase o Apocalipse, amanhã a gente conclui, João passa a ver a gloriosa Nova Jerusalém descendo do céu e se unindo à terra. O cenário então de Apocalipse 21 agora é de uma paz perfeita, uma paz plena. As aflições da terra foram superadas. O Cordeiro vai dar de beber a todos os salvos da água da vida. Todos que estão escritos no livro da vida estarão se casando com o Cordeiro e bebendo desta água da vida. Mas a pergunta é, no capítulo 21, quem herdará todas essas coisas? Essa pergunta é importante em Apocalipse. Quem herdará todas essas coisas? O texto de Apocalipse 21 fala, os vencedores. Os vencedores herdarão todas estas coisas. Esta salvação, esta habitação eterna com Deus, esse estar com Ele eternamente. Versículo 7 diz, o vencedor herdará todas estas coisas, eu serei o Deus dele e ele será meu filho. E quem são os vencedores? Em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, escrevendo às igrejas, a gente percebe que todas as igrejas recebem essa mensagem, concluindo as suas cartas endereçadas a elas. Ao vencedor darei, ao vencedor. Os vencedores são aqueles que venceram, em primeiro lugar, a sua própria natureza carnal. Porque o texto diz que não entrará nessa cidade os impuros, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, os assassinos, ou seja, aqueles que vencem a sua natureza carnal, vencem o pecado na sua vida pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da dependência de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que vencem a sua natureza carnal, estes estarão com o Senhor. Os vencedores também são aqueles que venceram as seduções do mundo. Os que não se inclinaram diante da sedução da Babilônia, do amor ao mundo, que não foram seduzidos pelas astúcias de Satanás, pela besta, pelo anticristo. Esses são os vencedores. Venceram a mentira, a incredulidade, venceram a amargura, venceram tudo aquilo que desagrada a Deus. Estes herdarão a cidade celestial. Eles têm uma herança no Senhor. Os vencedores têm uma herança no Senhor. E por quê? Porque o pecado sempre vai roubar a nossa herança em Deus. O pecado rouba. A Bíblia fala que o ladrão, João capítulo 10, versículo 10, se referindo a Satanás, Jesus fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Satanás faz isso, mas ele faz isso nos induzindo a pecar, nos incentivando a pecar. O pecado, ele rouba parte da nossa herança em Deus. E pode realmente, os que permanecem no pecado, os que não se arrependem do pecado, eles não herdarão a cidade celestial. Eles estarão em Apocalipse 20, lançados no lago de fogo, com Satanás e os seus demônios, nesse lugar de juízo eterno, banidos da presença de Deus. Porque enquanto na terra, por mais luta que a gente tenha, e a gente tem momentos difíceis, angústias, às vezes batalhamos com lutas psicológicas, emocionais, mas saiba sempre que, enquanto na terra, a misericórdia de Deus está sobre nós, a graça de Deus está sobre nós e sobre todos, até o ímpio. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor alcança justos e injustos, se renova a cada manhã. Por isso, se eu e você estamos vivos, temos esperança para cada novo dia. Cada novo dia, quando o sol nasce, óbvio, é a linguagem nossa, o sol nascendo na nossa terra. Cada novo dia, o nascer do sol é um ato profético de Deus. Deus está falando para todos que a misericórdia dele está se renovando e nos dando uma oportunidade de recomeçar, de reeditar nossa história, de consertar nossos erros, de nos arrepender, de amá-lo. Quando estamos vivos, temos essa esperança, mas no dia que fomos chamados pelo Senhor, seja no dia que partirmos ou no dia da volta de Jesus, nós não teremos mais outra alternativa. Ali já estará decretado
Então, o pecado vai nos roubando dessa herança em Deus, mas os que creem em Jesus, os que estão debaixo do sangue de Jesus, que permanecem em Jesus, os que amam a Jesus, o Senhor Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, minhas palavras e as guarda, este é o que me ama. Os que são amigos de Jesus, Jesus diz, vocês são meus amigos quando fazem o que eu mando. Os que são amigos de Jesus estarão com Ele na eternidade, estarão com Ele na casa do Pai, que o Senhor Jesus falou, eu vou preparar lugar para vocês, na casa do meu Pai há muitas moradas. A fé em Jesus será recompensada sobretudo na eternidade. Nós podemos crer em Jesus na terra e ter poucas recompensas aqui, ainda que Ele nos dê aqui também muitas e muitas recompensas, mas a verdadeira recompensa, o verdadeiro galardão nós receberemos na vinda do Senhor. E aí o capítulo 21 vai descrever a nova Jerusalém, ou pelo menos o João vai tentar descrever. A gente lê esse capítulo a partir do versículo 9, mostra aí que ele vê a nova Jerusalém. Versículo 9 diz assim, o anjo falou, vem, eu vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro, e ele me levou no espírito a uma grande montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu. Vale a pena ler Hebreus 11, porque falando sobre os heróis da fé, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que todos aqueles que viveram pela fé, Abraão, José, e etc, etc, todos eles almejavam pela pátria superior, pela cidade que o construtor é o Senhor. Todos eles viveram na terra desde os antigos, crendo nessa cidade, sabendo que eles não pertenciam a esse mundo. Hebreus 11 diz que este mundo não é digno deles. Quanto mais vivemos cheios do Espírito Santo, amado, mais consciência temos que não pertencemos a esta terra, mas que estamos indo para a cidade santa celestial, que nos aguarda para uma eternidade, na presença plena do Senhor. A nova Jerusalém, do capítulo 21, o texto diz que ela desce do céu. E aí há vários debates sobre como seria essa vinda do Senhor à eternidade. É interessante algumas coisas compararmos. Por exemplo, a Nova Jerusalém em contraste com a Babilônia. A Babilônia é uma cidade que se destaca nela é a opulência, a vaidade, é a imoralidade, é o orgulho. Mas a Nova Jerusalém, o que se destaca nela é a glória de Deus, é a pureza. Os elementos mais valiosos do reino mineral vão sendo usados por João para tentar explicar. Ele tenta explicar dizendo, olha, o seu brilho é semelhante, versículo 11. Diz o versículo 11, é muito tremendo, porque fala que essa cidade tem a glória de Deus. Você já imaginou um negócio desse? A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando a gente olha a criação, há sinais digitais do Criador em todo lugar. Mas, amado, o céu que nós vemos, o mar que nós vemos, toda a grandeza da criação, são esboços simples da grandeza e da glória de Deus que nós contemplaremos na eternidade. Aleluia. São esboços simples, e olha que a gente fica maravilhado quando a gente vê uma queda d'água como, não é bem a queda d'água, né? Força de expressão, mas quando a gente olha lá em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, as cataratas, é coisa tão linda. Nós paramos, quando eu estive lá, alguns anos atrás, a gente chora de olhar aquela grandeza, e eu estava com um grupo que nós começamos a orar, contemplando aquilo, porque a gente sabe que a criação do Senhor manifesta a glória de Deus, mas a glória de Deus que teremos na eternidade não se compara ao que de melhor nós temos na terra. Então João tenta descrever, versículo 11, ele fala, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosa, com jaspe, tinha uma muralha grande e alta, e aí ele vai descrevendo a muralha, ele vai descrevendo as dimensões da cidade, ele usa o que tem de elemento mais valioso no reino mineral, para mostrar que isso são apenas detalhes da cidade. Não importa isso, não
tem como a gente imaginar. Eu sempre digo que pense no seu momento onde você mais sentiu a presença de Deus, ou na sua experiência mais gloriosa com Deus. Lembre disso. E aí você multiplica isso por 1 milhão, e milhão, e aí talvez você chegue ao que o céu pode ser realmente. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória que foi reservado para nós. Então isso é uma palavra que quando nós estamos sendo atribulados, nós devemos lembrar que vale a pena lutar e perseverar e amar ao Senhor, porque a glória que está por vir é incomparável à leve e momentânea tribulação. O texto então mostra a glória de Deus nessa cidade celestial. A glória de Deus habita ali. Não tem sol, não tem lua, porque a luz da glória do Cordeiro ilumina todas as coisas. O texto fala dos fundamentos da cidade, né? Fala aí das 12 tribos representadas, representando aí a primeira aliança de Deus através de Israel. Fala dos 12 apóstolos, os fundamentos, porque aos apóstolos foi dado o fundamento do evangelho. A igreja é edificada sobre a pedra que é Cristo e o fundamento dos apóstolos. Então os céus vão representar toda essa revelação de Deus dada à humanidade na história, tanto através do primeiro testamento dado a Israel e o segundo testamento dado aos apóstolos. E é interessante que o texto mostra que de todas as nações, os que estiverem escritos no livro da vida trarão glória a Yahvé e ao Cordeiro, ao nosso Pai triuno, Deus triuno, recebendo a honra e a glória de todas as nações. O Senhor ama todas as nações, o Senhor será exaltado por todas as nações. Mostra a dimensão da cidade como se fosse um cubo perfeito, muito interessantes detalhes. Mas eu quero concluir fazendo uma comparação interessante. É interessante que Gênesis começa descrevendo um casamento. A Bíblia começa, Jesus, quando o Senhor ele cria, ele forma Adão, ele forma Eva e ele faz ali o casamento de um homem com uma mulher. E Apocalipse conclui com um casamento, a igreja casando com Jesus. Lá no Jardim do Éden a gente percebe que Deus colocou o homem num ambiente perfeito, um ambiente sem as marcas do pecado. Aqui em Apocalipse 21 a gente percebe Deus levando o homem de volta a essa cidade perfeita, este lugar da glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus sendo restaurada sobre a igreja. E o versículo 22 de Apocalipse 21, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É muito interessante porque a Bíblia diz que Moisés construiu o tabernáculo segundo o modelo celestial. E também Davi constrói ali as dimensões do templo segundo o modelo celestial. E aí Apocalipse 21 vem e diz que não tem santuário no céu. Então como pode isso? Se eles olharam um modelo para construir o tabernáculo e construir o templo, para construir um santuário na terra, mas Apocalipse 21 nos mostra que não tem santuário, que na verdade o Senhor é o santuário. Ou seja, o que Moisés viu e o que Davi viu foi o próprio Senhor Jesus. Eles viram o Senhor Jesus e eles perceberam que para adorar o Senhor Jesus nós precisamos daqueles elementos que o tabernáculo revela. O tabernáculo aponta para Jesus, que é o se humilhar, é o sacrifício do altar, que é a nossa vida como rendição a Jesus, o sangue de Jesus que nos limpa e nos lava, a água que eles lavavam ali simbolicamente é a própria palavra de Deus nos lavando todos os dias para estarmos diante do Senhor. O pão da proposição, né? Aquele pão simboliza esse alimento. O Senhor é o nosso alimento, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos nutre, é a presença dEle. E no tabernáculo tinha a menorá, candelabro, né? O candeeiro, que ilumina, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo que nos ilumina para que a gente possa realmente ver as coisas como elas realmente são. Sem a luz de Deus, sem a lâmpada de Deus no nosso coração, nós não enxergamos a vida como ela realmente é.
Amado, Jesus é o próprio santuário, e nós somos ministros do Senhor, nós somos servos do Senhor para adorá-lo. As nações andarão mediante a sua luz, versículo 24, e trarão a ele a glória. E o texto no versículo 27 diz que nela não entrará nada impuro, mas nem o que pratica abominação, nem o que pratica mentira, mas somente os que foram inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a bênção de permanecer nele e de ser como os heróis da fé em Hebreus 11, viver na terra, mas almejando os céus, nos preparando para o céu, viver na terra, mas como em Colossenses diz, pensando nas coisas do alto e buscando as coisas do alto onde Cristo vive. Isso não é alienação e isso não é viver uma vida na terra como os tessalonicenses estavam vivendo. Não precisamos trabalhar, não precisamos estudar, porque Jesus está voltando. E o apóstolo Paulo diz, não, quem não trabalha não coma. Então, o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte, enquanto estamos na terra, vivamos plenamente. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos capacitar, mas sempre lembrando que os verdadeiros valores são os eternos, que a nossa cidade definitiva não é na terra, existe uma cidade aguardando por nós. Na teologia, alguns pensam que essa terra será destruída literalmente e nós iremos para essa nova cidade, Jerusalém Celestial, que esse céu é um outro plano. Há pessoas que pensam assim. Outros pensam que essa terra, na verdade, ela será redimida, o fogo vai vir destruir, mas construindo uma nova terra, literalmente, a partir desta. Quando no capítulo 21 diz, vi novo céu e nova terra, há uma linha teológica que crê que esta terra mesmo, nós vamos estar aqui, mas ela totalmente restaurada, sem o mar. Quem gosta do mar, lê esse texto e lamenta, mas pode ser simbólico, o mar aí, no sentido de que a terra seria restaurada, redimida. E outros creem que, na verdade, no dia da volta do Senhor Jesus, será uma união do mundo visível hoje, material, com o mundo espiritual se tornando, fundindo e se tornando um só, a nova Jerusalém nos unindo. Amado, tudo isso é interessante pensarmos e podemos nos posicionar, mas o mais importante é amarmos Jesus, amarmos, permanecer nele, nos santificar para o dia da vinda dele, para que a gente possa estar neste lugar que se chama céu, porque Jesus está lá. Ou seja, o mais importante não é se essa casa do Pai é só no espiritual ou é na mesma terra que estamos redimida. O mais importante é estar com Jesus, porque o céu só é céu porque Jesus está lá. Então ame a Jesus, seja amigo de Jesus, obedeça a Jesus, porque aí você tem o seu nome inscrito no livro da vida. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua santa palavra, palavra que é viva e eficaz. Nós oramos para que a vida da palavra penetre no nosso coração, que a tua palavra seja como aquela luz que dissipa dentro de nós toda treva, toda enfermidade moral, que a tua palavra venha nos purificar a cada dia mais, Senhor Jesus, nos lavar para que a gente possa permanecer no Senhor, que ela possa nos podar para que a gente possa dar mais fruto ainda. Senhor, obrigado, que nós possamos amar não apenas a nova Jerusalém, mas que nós possamos amar o Senhor. Jesus, nós queremos te amar cada dia mais, amar a tua presença, amar a tua palavra, amar, ter prazer em fazer a tua vontade, amar a intimidade do Senhor, ter prazer em buscar a tua face todos os dias e obedecer o Senhor, para que possamos ter a convicção que o nosso nome está escrito no livro da vida e que estaremos com o Senhor eternamente, e que possamos pregar o Evangelho à nossa família, à nossa cidade, anunciar o Evangelho para que mais pessoas que amamos estejam com o Senhor eternamente, e que possamos pregar o Evangelho às nações, aos lugares menos alcançados, para que possamos cooperar com a obra que o Senhor está fazendo e vai fazer, de redimir nações, para estarmos diante do Senhor, dando a Ti toda a glória. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.